O tema de hoje é Present Perfect. Aqui nós vamos conversar sobre para que serve essa estrutura e como fazermos frases afirmativas e negativas. Vamos lá. Começo de conversa. Present Perfect é uma estrutura que não existe no português, ok? Nós não temos exatamente a forma perfeita de traduzir. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente traduz como passado. Então, é o que chega mais próximo no português. Tudo bem? Só que o present perfect, ele não é exatamente um passado. Ele fala sobre algo que aconteceu, que talvez ainda se mostre verdadeiro na sua vida por algum motivo, ok? Ou ele pode realmente estar falando sobre algo que aconteceu no passado que eu não sei quando exatamente, eu não tenho muitos detalhes. Então, vou dar um exemplo aqui. O verbo lose, que significa perder, no passado, ele é lost. O particípio, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, também é lost. Então, se eu fizer uma frase no passado, fica assim. I lost my ID. Eu perdi a minha identidade. Se um falante de inglês escuta essa frase, I lost my ID, ele não vai só entender que você perdeu a identidade, ele vai interpretar que essa situação está terminada. Ou seja, a identidade foi perdida? Ok, mas já foi encontrada. Ou já foi feita uma segunda via. A situação já está resolvida, fim. É uma situação terminada. Situações terminadas, nós usamos o simple past, como já vimos anteriormente. Ok? Tá, e o present perfect, onde é que entra? Vou dar um exemplo dessa história usando o present perfect. I have lost my ID. Gramaticalmente, essa frase também está correta. E o que muda aqui? O americano, né, o gringo que vai ouvir essa frase, ele vai entender que essa situação ainda está acontecendo com você. Então, se você diz que você perdeu a sua identidade usando essa estrutura, I have lost my ID, ele vai entender que você ainda está passando por esse processo, você ainda está procurando. Talvez você esteja me pedindo ajuda para procurar também. Então, o present perfect, ele conta uma história diferente da história do simple past. Ok? Então, a primeira diferença que a gente nota, né, o porquê de se usar o present perfect, é para indicar essa situação que começou e que ainda não terminou. Opção B, vamos chamar assim. Essa aqui seria a opção A, tá? Por que eu estou usando present perfect? Para isso, para dizer que eu ainda não encontrei minha identidade, a situação ainda está acontecendo. Essa seria a situação A. Situação B. Vou dar um outro exemplo. Aí é uma questão mais cultural, ok? Se eu falo para você, I went to Italy. Eu fui para a Itália. Dificilmente eu vou falar essa frase sozinho. Eu vou acompanhar essa frase de informações. Então, eu vou acrescentar aqui detalhes sobre a minha viagem. Eu vou falar quando eu fui. Eu vou falar com quem eu fui. Alguma ideia, pelo menos geral, de como é que foi essa experiência para mim. Eu não digo I went to Italy e ponto. Se eu falo assim, eu estou usando essa estrutura do simple past. E quando eu uso essa estrutura do simple past para contar algo que aconteceu comigo, eu vou te dar mais informações. E se eu não quiser dar muitas informações? Digamos que estamos vendo um filme e passou uma cena na Itália nesse filme. E aí eu posso apenas querer comentar que eu já fui na Itália. Eu não estou te contando a minha experiência, não é o momento adequado para isso. É só um comentário. I have been to Italy. Essa frase, que não tem detalhes, ok? Vou botar aqui um xizinho. Não tem muitos detalhes.
é uma estrutura do present perfect, porque eu não estou contando a minha história para você, estou apenas fazendo um comentário de que aquilo aconteceu comigo. Então, eu chamo, né, aqui de opção A e opção B, quais são os dois motivos principais para a gente utilizar o present perfect ao invés do simple past. Deu para entender essa parte? Então, agora que a gente entendeu para que ele serve, vamos entender melhor como é que é a estrutura, né? Primeira coisa que a gente vai observar é o uso do have. O have ele vai funcionar dentro dessa estrutura como um verbo auxiliar, ok? Verbos auxiliares, já conversamos sobre isso. Por exemplo, o don't, né, no simple present, a gente usa don't, tem um do mais um not ali para formar a negativa. Aquele do está fazendo o que ali? Ele é um verbo auxiliar, ele precisa estar ali para que a estrutura aconteça. E aí o verbo have, ele vai ser um verbo auxiliar aqui do present perfect, ele vai funcionar como algo que precisa estar ali. E é isso. Então, se o sujeito da minha frase for I, you, we ou they, nós vamos usar o verbo have. Se for negativa a minha frase, eu vou usar haven't. Eu vou colocar o not no próprio have. O próprio have, lembra que eu falei que ele é auxiliar? Ele pode ir para negativa, haven't. Se o sujeito da minha frase for he, she ou it, então nós não vamos usar have, vamos usar a versão dele, né, conjugada ali na terceira pessoa, que é has. Então, he has, ok? Ou she has. E a negativa também vai ser abreviadinho o not ali no final, formando hasn't. Hasn't. Ok? E aqui nós vamos usar o particípio. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse particípio já já. Vamos ver aqui o nosso exemplo. What's the most popular sport? A lot of people have tried scuba diving. Qual é o esporte mais popular? Muitas pessoas experimentaram scuba diving. Aqui eu estou apenas comentando um dado, não estou dizendo quando foi que essas pessoas fizeram, onde, com quem. Não estou contando a história, estou apenas respondendo uma pergunta. Então, ali naquela cidade, naquele lugar, qual é o esporte mais popular? Ah, muita gente experimentou scuba diving. Tudo bem? Então, aqui a gente vê um exemplo do porquê usamos o present perfect, né? Qual é a ideia que ele traz consigo ali na frase. Regrinha, I, you, we ou they vai usar have ou haven't na negativa, mais o passado particípio do verbo principal. He, she ou it vai usar has ou hasn't, mais o passado particípio do verbo principal. Vamos agora ver o que é esse tal de passado particípio? Primeira coisa, nós vamos ter que conviver novamente com verbos irregulares, tá? Mais fácil a gente aceitar, porque a vida é assim. Verbos regulares e verbos irregulares. Uma coisa muito boa é que os verbos regulares, eles vão seguir a mesma regra do simple past. Então, o verbo finish, quando ele ia para o simple past, ele ganhava ed. O que acontece com ele no passado particípio? A mesma coisa. Então, eu posso até mudar o nome, né? Ah, esse verbo está no passado. Não, ele está no passado particípio. Ok, grandes coisas. No final das contas, o verbo está igual, ok? Então, todos aqueles verbos que você conhece, quando a gente estudou Simple Past, que você usava eles com ed no final, você vai continuar usando eles com ed aqui também. Então, já facilitou bastante a nossa vida. Mas e aqueles verbos que eram irregulares, que a gente tinha que ficar decorando na listinha para saber como que eles eram? Pois é, a gente vai ter que voltar nessa listinha novamente. Então, a lista de verbos irregulares, existem várias opções na internet, existe nos livros de inglês também. Então, no livro Linked, na contracapa do livro, você tem uma lista desses verbinhos, tá bem? Então, precisamos consultar essa lista. Mas nós vamos olhar onde? Na terceira coluna. Porque a primeira coluna vai mostrar como é a forma base do verbo. Então, aqui um exemplo, o verbo see, que é ver. No passado, nós agora não estamos trabalhando no passado, estamos trabalhando com o particípio, ok?
Então, o simple past seria só, e o past participle seria seen. Então, se eu for fazer uma frase no present perfect usando o verbo see, é assim que eu vou usar. Mais um. Verbo eat no simple past, ele é ate. E no participle, ele vira eaten. Eaten. Ok? Então, a gente vai praticar um pouquinho. Para isso, você precisa ter uma listinha de verbos irregulares no passado e no particípio, para você poder consultar, tá? Aqui do lado nós temos mais dois exemplos, ó. Sam hasn't, eu usei o has porque aqui o sujeito da frase é ele. Hasn't been. O verbo to be, ele também é um verbo irregular, é claro, ele é todo diferente, né? Verbo to be, no simple past, ele vira was ou were. E no passado particípio, ele vira been. É essa forma aqui, been, que eu vou utilizar para falar que esteve, que estava, ok? Então, aqui eu estou dizendo que ele não esteve na TV. Ele nunca apareceu na televisão. He hasn't been on TV. E aqui eu estou falando que Jack has visited a TV studio. O Jack visitou um estúdio de TV. Ele visitou, eu coloquei o has, porque aqui eu estou falando de ele novamente. E o verbo visit é um verbo regular, eu apenas preciso acrescentar as duas letrinhas ED. Então, é dessa forma que nós vamos praticar na próxima atividade. Vamos lá. Você vai ler as suas frases e escolher qual verbo vai combinar melhor, ok? Vai observar quem é o sujeito da sua frase, porque se for ele ou ela, vai ficar de um jeito, has or hasn't. Se for qualquer outro tipo de sujeito, você vai usar have or haven't, se for negativo. Aí você vai pegar aquele verbinho que você escolheu e vai tentar lembrar. Esse verbo no passado ganhava ED? Então pode manter. Eu não me lembro como que é esse verbo no passado, não sei. Então agora você vai ter que dar uma olhadinha na lista. Se ele estiver na lista, vai lá na terceira coluna e copia. Se ele não estiver na lista, então ele é regular, pode colocar ED. Tudo bem? Posso corrigir? Let's go. I haven't heard that song before. Eu não tinha ouvido essa música antes. Nunca ouvi essa música. I haven't heard. Verbo hear, que é ouvir, ganha apenas uma letra D. Frase número 1. Personagem aqui é Sally, então eu já sei que eu vou usar has, frase afirmativa. Mas o quê? Sally has gone to work. Ela foi para o trabalho. Sally foi para o trabalho. Sally has gone to work. Helen and Becky são duas pessoas, então é equivalente ao pronome they. Eu vou usar have mesmo. Aqui ele quer na afirmativa, então é só have. Mas o quê? Seen. Helen and Becky have seen Thor at the movie theater. Então, elas duas viram o filme Thor no cinema. Mais uma frase na afirmativa, meu sujeito é Fred, então equivalente a he. Nós vamos usar has mais alguma coisa. Fred has visited Christ the Redeemer. O Fred visitou Cristo Redentor. Number 4, sujeito da frase sou eu, I, então eu vou usar have. Ele quer uma frase na negativa, então eu vou ficar haven't. Haven't been to Montevideo. I haven't been to Montevideo, eu não estive em Montevideo. Mais uma vez a frase vai ser afirmativa, o sujeito é we, então também vamos usar have. Mais o verbo eat, que no particípio vira eaten. We have eaten dinner. Nós comemos o jantar. Agora vamos fazer uma frase negativa usando Sue como sujeito. Então, eu vou usar has. Hasn't, para ficar na negativa. E o verbo que vai combinar aqui é o verbo fly, que é voar. Verbo fly no particípio vira flown. Sue hasn't flown in a helicopter. A Sue não voou de helicóptero.
Última, frase vai ser afirmativa. O sujeito é John, então é equivalente a ele. Nós vamos usar has, mais o verbo do, que no particípio se torna done. John has done a skydive. Não é scuba diving, é skydive. O John fez um skydive, que seria um mergulho no céu, né? Aqueles tipos de saltos que algumas pessoas fazem de avião, que se chamam skydive. Então tá aí. Essa é a formação das frases afirmativas e negativas do present perfect. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto nos próximos vídeos.